palavra saiu aqui, fala o título aqui sobre o jantar em Betânia, no qual Jesus estava nesse lugar, e apareceu uma mulher ali, e quando essa mulher ali, ela quebra esse unguento, esse perfume, em outro relato da Bíblia fala que ela enxugou os seus cabelos, os pés do Senhor, glória a Deus, demonstrando ali o seu amor e o seu carinho por Jesus. Mas aquelas pessoas que estavam ali estavam vendo para o outro lado, estavam vendo o interesse, olhando para o lado do dinheiro, do lucro, e não olhando para o lado da pessoa de Jesus. E que nessa manhã possamos estar como essa mulher, olhando não para as coisas materiais, mas sim para a glória do Senhor. Glórias a Deus. Olhando para dentro do Senhor Jesus, olhando para o ser humano em si, entendendo que cada alma, cada ser que respira nessa terra, ele reflete a glória de Deus dentro dele. Grande Deus. E Jesus, quando estava nessa terra, Jesus se preocupava em manter o Espírito de pé. Nós olharmos muitas passagens, Jesus, muitos que na época eram ricos, eram fariseus, eram homens que tinham bastante dinheiro, mas Jesus não olhava para esse lado do dinheiro. Quando esses homens chegavam até Jesus, Jesus olhava o lado espiritual. Jesus olhava para eles, não queria ver a riqueza deles, mas quando Jesus olhava para eles, por mais rico que fosse, Jesus olhava para eles e via a pobreza do espírito. Glória a Deus. Nesses últimos tempos nós temos visto isso, temos visto pessoas às vezes que têm muito dinheiro, muita fama, muito poder, humanamente falando, mas dentro dela ela é vazia de Deus, ela não tem nada de Deus. E que nessa manhã nós possamos fazer como essa mulher aqui, que ela prezou por aquilo, aleluia, que era de mais valor, que era a presença de Deus. Grande Deus, aleluia. Nessa manhã possamos prezar essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Nessa manhã possamos estar entendidos e compreendidos que o Espírito de Deus está em nossa vida. Glória a Deus. E Ele é a primícia de Deus em nossa vida. Se o Espírito Santo não for primeiro em nossa vida, a nossa vida ela não vai bem. Aleluia. Mas quando o Espírito começa a sobressair a nossa carne, quando o Espírito começa a ser alimentado pela palavra de Deus, pela presença do próprio Deus, há uma mudança espiritual que acontece em nossa vida, em nosso meio, e há uma transformação em nossa volta. Quando ali ontem estávamos ali naquela vigília, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ali vemos qual é a diferença de ser cheio do Espírito Santo e qual é a diferença de não ser cheio dele. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, aonde quer que você vá, você leva a presença de Deus. Você sempre leva uma palavra de vida, uma palavra que levanta, e nunca uma palavra que mata ou derruba, ou uma palavra que derrota. Mas temos visto nesses glórias a Deus se levantando em nosso meio pessoas que são mais interessadas em matar almas do que levantar, em destruir do que trazer, aleluia, em separar em vez de ajuntar. Tu és maravilhoso. Mas Jesus disse na sua palavra que aquele que com ele não junta, com ele espalha. E Jesus quer que nós sejamos o que? O sal da terra. O sal da terra é aquele que serve para salgar. E nessa manhã possamos ser o sal dessa terra. Nessa manhã possamos ser o sal que dá o sabor que Deus deseja. Aleluia, em cada alma, em cada vida aqui presente. Glórias a Deus. Estar fortalecidos na presença do Espírito de Deus, que se faz real e verdadeiro nesta manhã em nosso meio, em nossa vida. Grande Deus, aleluia. Que essa palavra nesse momento possa adentrar em nossa alma, em nosso ser, e que você venha estar compreendido nessa manhã, que Jesus te chama nessa manhã, vai estar de pé com a cabeça erguida e levantada, porque você foi chamado e escolhido por Deus para fazer a diferença aonde quer que esteja e aonde quer que Deus envie. Nessa manhã nós vamos estar atentos à voz do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus.